Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos e feliz ano novo para todo mundo. Hoje é dia de comentar com vocês um pouco das minhas leituras do mês de dezembro de 2023. Bom, gente, feliz 2024 para todos nós, que seja um bom ano. Esse é o primeiro vídeo do canal desde 2023. Aliás, eu vou ficar um tempinho confundindo esses 2 anos, tá bom? Às vezes eu vou falar 2023 e 2024, vice-versa, isso sempre acontece. Mas pelo contexto vocês saberão do que eu estou falando. Queria convidar vocês para ficarem aqui no canal. Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, porque esse mês de janeiro é o mês que eu faço todas os vídeos de melhores leituras, o balanço de leituras meu de 2023, e aí eu conto as estatísticas das minhas leituras para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre metas também, sobre o canal esse ano, então eu estou muito animada. Mas eu sempre começo o ano mostrando para vocês e comentando as leituras do mês de dezembro. Esses vídeos todos, né, de leituras favoritas do ano e tal, eu adoro assistir em dezembro. Eu gostaria de postar para vocês em dezembro, mas eu acho meio estranho fazer isso, porque em dezembro eu ainda estou lendo. Ainda existe a chance de eu ler algum livro que entre para os favoritos, e eu não gostaria de deixá-lo de fora. Então eu sempre deixo esses vídeos, que são alguns dos mais legais do ano, para janeiro, por isso vocês não perdem por esperar, certo? Deixa um joinha para mim no vídeo. Comenta aí embaixo também sobre esses livros que eu vou mostrar pra vocês, tem coisa muito boa aqui. E lembre-se de usar o meu link da Amazon caso você queira adquirir qualquer um desses livros que eu tô mencionando aqui, ou qualquer livro ou qualquer produto. Comprando por esses links você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. E além disso você pode usar esses links também só para consultar algumas informações sobre o livro, como a sinopse, o preço, o número de páginas e esse tipo de coisa. Então, sem mais delongas, agora que você já deu joinha, já se inscreveu, vou começar falando de duas leituras que eu iniciei e finalizei no mês de dezembro de 2023, que são O Portão do Obelisco e O Céu de Pedra, ambos da autora N.K. Jemisin, publicados pela editora Morro Branco e traduzidos por Aline Storto Pereira. Esses dois livros são os volumes 2 e 3 da trilogia A Terra Partida. A autora é dos Estados Unidos e esses dois livros são continuações do premiado A Quinta Estação, um livro que ganhou o prêmio Hugo, que é um prêmio de ficção especulativa, voltado para ficção especulativa. E essa trilogia é uma trilogia um pouco mista, ela tem um pouco de ficção científica, é um livro de fantasia também, ou melhor, é uma série de fantasia. Vou segurar um só aqui para ficar mais fácil, tá? E esse universo fala sobre um mundo em que a Terra é muito instável, ela é cheia de terremotos, movimentos sísmicos, tremores, e existem pessoas que são capazes, que já nascem com a capacidade de sentir esses tremores da Terra, mesmo que sejam imperceptíveis para as pessoas que eles chamam de quietas. O sentir a Terra, eles têm até um verbo para isso, que é o verbo sensar. Então as pessoas que conseguem sensar os movimentos da Terra e inclusive controlá-los são chamadas de orogênies. Só que esses seres são vistos como ameaçadores pelas pessoas que não têm essa capacidade. Porque ao mesmo tempo que essas pessoas são capazes de reduzir os danos causados pelos tremores, elas também são capazes de amplificá-los e aí causam algumas tragédias. Principalmente se elas não forem treinadas para controlar esse poder que elas têm. E desde o primeiro livro, a gente está acompanhando o estabelecimento de uma estação, por isso que o primeiro livro se chama A Quinta Estação. A estação é uma espécie de extinção em massa que acontece periodicamente nesse mundo e é tipo um fim do mundo. Tudo isso a gente aprende no primeiro volume da trilogia. Eu não vou conseguir dar muitos detalhes sobre o segundo e o terceiro, porque são continuações e eu poderia dar alguns spoilers. Mas eu vou fazer comentários aqui que não atrapalham a experiência de leitura, então pode assistir tranquilamente que não vai ter spoilers, tá? O que dá pra dizer é que nesses dois volumes nós vamos continuar acompanhando o ponto de vista de uma das personagens, que já é um dos pontos de vista do livro 1 da trilogia. É uma orogênie bem poderosa e a gente continua acompanhando ela nesses dois outros livros. Mas alguns pontos de vista novos são incluídos. Não vou falar quais são, tá? Vou deixar aí no suspense para vocês. Mas é interessante porque nesses dois volumes nós vamos aprofundar
o conhecimento que a gente tem sobre essa Orogêne poderosa. Vamos saber mais sobre a personalidade dela, os traumas que ela carrega. Nós vamos acompanhar a adaptação dela a essa estação, a esse fim do mundo que está acontecendo, as suas alianças, os seus conflitos internos e a sua motivação ou as suas motivações para fazer tudo isso. E a trama vai se amplificando ao mesmo tempo em que vai englobando mais atores, mais personagens, só que ao mesmo tempo em que isso se expande, isso também se aprofunda na psicologia dos personagens. A gente percebe que tudo que está acontecendo tem uma intensidade muito grande internamente para os personagens, principalmente para a personagem que nós estamos acompanhando no segundo e no terceiro volumes. Além da questão da sobrevivência, ela tem uma busca pessoal acontecendo. O terceiro volume foi o menos instigante para mim, pessoalmente. Não significa que é ruim de forma nenhuma, é muito bom, tá? Mas eu achei mais lento. Ou pode ser que eu tenha estado um pouco mais cansada também. E, gente, essa autora é criativa demais, de verdade. Não sei de onde ela tirou uma ideia tão específica, tão detalhada, cheia de geologia e de seres que eu nunca vi parecidos em outras obras. É impressionante. Eu tive alguma dificuldade com a alternância dos pontos de vista ao longo dos 3 livros, mas a autora faz essa alternância com um propósito. Ela não faz sem querer, ela não faz sem motivo. Existe um porquê de ela estar contando a história desse jeito, alternando os pontos de vista, e inclusive eu acho que esse é um dos pontos altos, principalmente do primeiro livro. E além dessa questão da construção de mundo, de personagens e da própria trama, tem algumas questões que estão embutidas aqui, algumas discussões, como por exemplo, a trilogia fala sobre um grupo de pessoas que é excluído, que sofre preconceito, que é escravizado por outro grupo de pessoas, fala sobre a extinção da humanidade, fala sobre o desrespeito ao planeta, e tudo isso é permeado por discussões sobre poder, responsabilidade, amizade, família, a importância de ter uma comunidade, uma rede de amizades mesmo, uma rede de apoio que nos permita viver bem, ou pelo menos sobreviver, porque aqui nesse contexto, a sobrevivência é o ponto principal, e a importância de ter propósitos. Então, assim, é uma trilogia de explodir a cabeça, porque ela é um tanto quanto confusa, ela deixa nós, leitores, com um monte de pontos de interrogação por muito tempo, talvez até depois da leitura, mas eu até estava conversando com alguém aí nos comentários, eu acho que foi a Sofia, e ela falou uma coisa com a qual eu concordo muito. É super valioso quando um autor não subestima a inteligência do leitor e não entrega tudo de mão beijada, sabe? Não é tudo explicadinho, e nesse livro definitivamente, aliás, nessa trilogia, definitivamente isso acontece. A autora deixa as lacunas para que a gente vá preenchendo ou não. Os silêncios, o que a gente não sabe, faz parte também da leitura. Então é uma série instigante, criativa. Eu fiquei muito presa na leitura. Ela consegue fazer com que a gente mergulhe nesse universo. Na maior parte do tempo eu fiquei presa na leitura, inclusive, né, foi uma leitura de férias para mim. E eu não parei enquanto eu não concluí os 3 livros. Porque, na verdade, o primeiro livro eu peguei porque eu tinha colocado ele na minha lista dos 40 livros de ficção para ler antes dos 40 anos. Se você ainda não viu essa lista, veja, vou deixar o link para vocês no box de descrição e nos cards. E quando eu concluí o primeiro livro, já estava riscado da lista, né? Só que eu fiquei pensando que se eu não pegasse imediatamente os volumes 2 e 3, eu ia esquecer todos os detalhes, eu ia esquecer os nomes, eu ia sair do universo. Então eu resolvi emendar a leitura dos 3, não me arrependo nem um pouco, foi muito bom. E já se passaram algumas semanas desde que eu finalizei esses 2 livros e o universo permanece comigo. Eu acho isso um ótimo sinal de que a leitura foi boa, de que a leitura é boa, né? Esses livros estão ganhando força na minha cabeça, eles estão crescendo depois que a leitura terminou, sabe? Então recomendo muito para quem gosta de fantasia, ficção científica, vão atrás da trilogia Terra Partida. O primeiro volume se chama A Quinta Estação. Eu vou deixar o link também para os livros na Amazon aí no box de descrição. Eu li no Kindle 2 livros ótimos
para o que eu penso do Kindle. Quem já me segue aqui há um tempo sabe. O Kindle para mim é excelente e funciona muito bem para leituras de entretenimento, para leituras que não me exigem muita concentração, leituras de estudo eu prefiro fazer numa versão física, no momento em que eu estou sentada em algum lugar para anotar com a claridade. E o Kindle geralmente eu leio antes de dormir, deitada, então são leituras que assim eu quero que sejam leves o máximo possível. E um dos livros que eu li no Kindle agora em dezembro chama-se Sweet Tokyo, da autora Giovanna Madalosso, pela editora Todavia. O livro tem 219 páginas. É o segundo livro da autora que eu leio. Os dois eu li no Kindle e funcionaram muito bem. Ele não tem uma temática muito leve, mas a escrita dele é muito fluida. Então, por isso que deu certo pra mim na versão digital. A história se passa em mais ou menos 24 horas e alterna 2 pontos de vista. Então a gente vai ter uma menininha chamada Cora, ela tem por volta de 3 ou 4 anos de idade, e os 2 pontos de vista que vão se alternar no livro são os pontos de vista da babá da Cora e da mãe da Cora. A babá se chama Maju e a mãe se chama Fernanda. O livro começa, o primeiro parágrafo começa com a Maju, a babá, sequestrando a Cora, tipo, levando ela como se fosse para passear, mas indo para a rodoviária para ir para outro estado com a menina, porque ela quer se tornar mãe, ela quer sumir no mundo com a criança e quer exercer essa função materna para ela. A Fernanda, que é a mãe da Cora, por sua vez, demora para perceber o sumiço das duas, primeiro porque faz parte do cotidiano delas sair de casa, então a babá e a menina estarem fora de casa não é um problema. Mas segundo, porque a Fernanda está muito imersa numa crise pessoal, porque apesar de ser casada com o pai da Cora, a Fernanda se envolve com uma colega de trabalho dela, se envolve assim apaixonadamente, e ela tá pensando muito sobre isso. Então as questões familiares dela acabam ficando um pouco em segundo plano. É um enredo interessante, a gente vai ficando intrigado, quer saber o que vai acontecer. Pra mim, um elemento que adicionou tensão à trama é o de que a Maju, que é a babá, é extremamente maternal, no sentido de ser super cuidadora da menina, ela presta atenção na menina o tempo todo, enquanto que a Fernanda, que é a mãe, tá muito autocentrada. Ela não parece estar se preocupando muito com a filha. Inclusive, ela mesma diz isso. Ela acha que ela tá sendo um pouco... eu vou usar uma palavra forte, tá? Mas que ela tá sendo um pouco relapsa. E por que essa dinâmica é interessante, na minha visão? Porque nós, leitores, que incontestavelmente torceríamos para a mãe da Cora, né? É um absurdo alguém sequestrar uma criança. Então é claro que você se coloca no lugar da mãe, desesperada atrás da menina. Mas a maneira que a Giovanna Madalosso escreve faz com que você considere o ponto de vista da Maju também. E perceba que a Fernanda tem seus defeitos, como todo mundo. E a gente acaba sentindo um pouco de pena da Maju, entendendo por que ela faz aquilo. E pelo amor de Deus, não estou justificando nada, não estou defendendo nada disso. Mas vocês entenderam, né? A autora foi habilidosa ao incluir essas nuances, essa camada aos personagens, porque as coisas deixam de ser tão simplificadas. E além disso, ainda dá para incluir mais uma pitadinha de pimenta aí, pensando nas relações de classe entre patroa e empregada. Esse é mais um elemento que adiciona complexidade à história. Então, como eu disse, a linguagem do texto é direta, é tranquila, e eu vou ficar de olho nos próximos lançamentos da Giovanna Madalosso, porque eu gostei bastante desse, Sweet Tokyo, e também do livro anterior dela, que é o Tudo Pode Ser Roubado. O outro livro que eu li no Kindle, que é uma graça, chama-se Um Conto Gay de Natal, de Felipe Fagundes, publicado pela editora Paralela. É um conto que tem 79 páginas e é uma releitura do livro Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Aquele que tem o Sr. Scrooge, que é um velho avarento que é visitado por 3 espíritos do Natal, o espírito do Natal passado, do presente e do futuro, para tentar fazê-lo se sensibilizar em relação ao Natal. Só que, gente, o Felipe Fagundes, ele é muito engraçado na forma que ele escreve as coisas, assim. Ele tem um outro livro chamado Gay de Família, que é ótimo, em que você tem um rapaz gay chamado Diego,
que é meio brigado com a família dele, mora num apartamento com uma amiga. E esse Diego é super debochado, nossa, se acha. E no livro Gay de Família, ele faz um favor pro irmão dele, o irmão dele implora, o irmão se chama Diogo, então é Diego e Diogo, e o irmão implora para que ele sirva de babá pros 3 filhos dele durante, sei lá, acho que é um fim de semana, agora eu não vou lembrar direito, mas é um período curto. E vão as 3 crianças ficar no apartamento do Diego, que acha que não gosta de crianças, né? Ele fica sempre nesse discurso, eu não gosto de crianças, eu não levo jeito. Só que ele vira aquele tio divertido que se atrapalha na hora de cuidar delas. Cada criança tem uma personalidade muito diferente. Então tem uma que gosta de coisas mais macabras, tem um que é mais ligado em unicórnios. Então assim, cada um tem uma característica muito peculiar. E nesse conto de Natal, a gente revisita o Diego, esse rapaz gay que tá lá morando no apartamento com a amiga, não gosta do Natal, porque lembra a família dele com a qual ele é brigado. E aí ele vai lavar o banheiro dele com raiva, porque ele não quer participar do amigo secreto, ele não quer fazer nada. E quando ele vai lavar o banheiro, ele mistura um monte de produto químico e fica meio tonto. E aí ele começa a ver a sobrinha dele sendo como se fosse um espírito do Natal. E ela vai levá-lo pros natais passados pra repensar o que ele acha do Natal. E assim vai. A história também tem a ver com os sobrinhos. O irmão dele, Diogo, pede pra ele fazer mais um favor relacionado aos sobrinhos, ele fica bravo. Então, assim, é uma continuação do livro Um Gay de Família. Dá pra ler avulso, tá? Mas eu acho que vale muito a pena ler os dois. Além de ser mais uma adaptação desse Um Conto de Natal, do Charles Dickens, que é talvez um dos textos mais adaptados aí, pelo menos da contemporaneidade. E é uma releitura criativa, ela é brasileira, ela é debochada, é engraçada, curta e rapidinha. Uma delícia de conto, principalmente se estiver perto do Natal. Então anota essa dica aí pra quando chegar dezembro, eu sei que falta bastante, mas vale muito a pena. E aí eu reli um livro que é um queridinho meu, eu estava com muita vontade de reler, já fazia algumas semanas, e como é um livro curto eu resolvi pegar, que é o livro A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado, pela Companhia das Letras. Esse livro é uma novela escrita em menos de uma semana pelo Jorge Amado. Foi publicada pela primeira vez numa revista em 1959 e baseada numa história real. Eu achei muito bom reler esse livro sabendo mais ou menos o que ia acontecer, porque eu pude prestar atenção em outras coisas do que quando eu li a primeira vez, que já faz alguns anos. A primeira vez que eu li foi em 2015 e eu não lembrava de muita coisa. A história é mais ou menos assim. O Joaquim Soares da Cunha, que ganha o apelido de Quincas Berro d'Água, era um homem super respeitado na cidade de Salvador, funcionário público, já era avô, mas nos últimos 10 anos ele virou um jogador inveterado que gostava de beber cachaça e que viveu de forma boêmia e cercado de pessoas consideradas vagabundas ali nas ruas de Salvador, por exemplo, prostitutas, desempregados, gente pobre, marginalizados de um modo geral. E a família do Quincas, que só chama ele de Joaquim, então a família do Joaquim quer passar a imagem mais sóbria possível do seu pai. A gente vai acompanhar principalmente a filha dele. Então, de um lado, a gente tem esses amigos do Quincas, que são os marginalizados de Salvador, da vida boêmia. E de outro lado, nós temos a família do Joaquim, que é uma família que preza muito pelas aparências, pela forma que a comunidade vai enxergar a família. Então, querem passar uma imagem respeitável do Quincas. E a morte de Quincas fica sendo debatida por esses dois grupos, porque existem duas versões da morte dele. Para a família, o Quincas faleceu tranquilamente na cama, sozinho, pela manhã. E de acordo com os amigos, o Quincas morreu por vontade própria. Ele se jogou de um barco e afundou no mar, se afogou. Então no livro aqui a gente vai ter essa disputa de duas narrativas. A narrativa dos amigos do bar e das ruas e a narrativa da família. A escrita é deliciosa, fluida. Os personagens passam também pra gente leveza, bom humor, apesar do tema da morte, apesar da família
sisuda, tradicionalzona. E é interessante ver a maneira como esses personagens encaram a morte do Quincas. Enquanto a família vê a morte dele com um certo alívio, porque ele não vai mais aprontar, ele não vai mais manchar o nome da família com comportamentos questionáveis para esse padrão, pelas pessoas que são amigas dele, das ruas de Salvador, dos prostíbulos, a morte é encarada com muita tristeza e sofrimento. Parece uma forma um pouco mais genuína de sentir o luto do que a da família. Talvez genuína não seja uma boa palavra, né? Mas é uma forma mais emocionada, com tristeza, com uma certa indignação por ele ter morrido, ter abandonado eles, né? Com a recordação de boas lembranças. Então, por aqui a gente sente, como leitor, quem realmente gostava do Quincas por quem ele era, com todos os seus defeitos e qualidades. Para quem gosta de uma leitura mais reflexiva ou mais problematizadora, também tem elementos aqui que podem ser analisados, embora eu acho que esse não seja o propósito do livro, mas claro, tá aqui na obra, então você pode interpretar também como você quiser, né? Analisar como você quiser. Tem questões de classe, de raça, de gênero, que perpassam o tempo todo aqui, essa leitura, os personagens mesmo. Mas para mim, pessoalmente, o que marca esse livro é esse tom de leveza, de bom humor, com o Quincas tirando sarro da família, que tá muito circunspecta o tempo todo. Aqui ele fala bastante que o Quincas tá dando um sorrisinho enquanto ele tá no caixão. E, na minha opinião, é um livro muito sobre amizade e sobre autenticidade, em contraste com as aparências. É esse contraste entre o grupo de amigos e o grupo de família. A Luana do podcast Livros e Listas é a Luana da Abstração Coletiva, é a mesma pessoa, mas ela tá com esse podcast novo que é maravilhoso, junto com o João. Vejam não, ouçam o podcast, que tá excelente. Eu vou deixar o link aí no box de descrição. Aliás, eu vou deixar o link para o episódio em que ela comenta sobre o Quincas Berro d'Água, que é o episódio em que eles sempre fazem uma lista de 5 livros. Com temas, né? E o tema desse episódio é livros para o verão, se eu não me engano. E nesse episódio ela menciona que o autor angolano Luandino considera a obra do Jorge Amado como uma grande contestação da história oficial. Então, pegando o Capitães da Areia, por exemplo, em que você tem os meninos de rua, o ponto de vista dos meninos de rua, em contraste com o que os jornais narram sobre os meninos de rua como sendo delinquentes e tudo. E nesse aqui também, né, quando você tem 2 versões da mesma morte sendo contadas por grupos sociais diferentes, isso também é uma espécie de contestação da história oficial. Então eu achei muito perspicaz esse comentário do Luandino trazido pela Luana. E eu vou deixar mais uma dica de vídeo resenha para vocês, que é o da Raimara Santos, do canal Historiatura. Ela fez um comentário super completo sobre o livro e mais puxado para uma análise social. Eu tô falando muito do meu ponto de vista pessoal, né? Mas ela vai fazer um pouco mais uma análise. Então eu vou deixar o link também no box de descrição. E à medida que o livro avança, eu fui me lembrando de uma prática comum, acho que em rodas de samba, que é a prática do gurufim. É uma prática que foi adotada por influência de populações negras, que tem a ver com celebrar a morte, com música, com dança, mais parecido com uma festa do que um velório. E eu acho que isso está muito vivo aqui no livro do Jorge Amado. Além disso, como sempre, a caracterização do cenário ali de Salvador, a Bahia de Jorge Amado, aquele toquezinho de realismo mágico que a gente tanto ama. E como dizem por aí, na América Latina, o realismo mágico a gente chama só de realismo mesmo. Porque aqui as coisas são tão bizarras, as coisas acontecem de uma forma que não tem muita explicação, que pra gente não é um realismo fantástico, é só um realismo, é assim que as coisas são. Nossa realidade é muito doida, né? Inclusive, como eu disse, foi baseado em uma história real, essa novela. E eu assisti também ao filme, uma adaptação do livro, o filme é de 2010, dirigido por Sérgio Machado, e tem no elenco Paulo José, Mariana Ximenes, Marieta Severo, Irandir Santos Pinto, Luiz Miranda, Flávio Baurac e outros. Não é um filme super fiel ao texto, claro, ele é totalmente fundamentado no texto, mas tem cenas a mais, eu achei uma boa adaptação. Por exemplo, tem uma incorporação bem maior e mais explícita das religiões afro-brasileiras. E outra coisa que eu gostei muito foi a participação maior
da personagem que é a filha do Quincas no filme, que foi interpretada pela Mariana Ximenes. Então eu recomendo para vocês muito o livro e o filme também. Mais um que eu finalizei em dezembro foi Nada para Ver Aqui, do Kevin Wilson, pela editora HarperCollins, tradução de Natália Borges Polesso. O autor é dos Estados Unidos e esse livro fez um sucesso, eu acho, por volta do começo do ano ou do fim do ano passado, no Booktube. E eu ganhei de presente da Dessa, no meu aniversário de 2023. É uma ficção que se passa em 1995, nos Estados Unidos, e é narrado por uma moça chamada Lillian Breaker. Uma moça que veio de uma família simples, mas que teve a oportunidade de estudar num colégio interno muito caro, porque ganhou bolsa. E nesse colégio ela conhece uma menina que vai se tornar uma grande amiga dela, chamada Madison Billings. É uma moça da mesma idade que ela, mas de uma classe social bem mais rica. A Madison vem de uma família rica, influente, mas a própria Madison é um pouco estranha, um pouco peculiar. Então as duas ficam amigas lá na época do colégio. Várias coisas acontecem e aos 28 anos de idade, a Lillian, que é a nossa narradora, a menina mais simples, agora já é uma mulher, né, uma moça, que trabalha como caixa de supermercado e mora no sótão da mãe. Então ela se sente uma grande fracassada, porque ela foi uma criança muito promissora e isso não se concretizou. Mas a Madison e a Lillian trocam cartas de vez em quando. E a Lillian está em casa quando ela recebe uma carta da Madison pedindo para que a Lillian vá até o Tennessee, que é onde a Madison mora com o marido dela. O marido dela é senador e eles têm um filhinho pequeno, um filhinho todo engomadinho. Então é uma família ainda muito rica, inclusive a Madison mora numa mansão. E a Lillian topa ir para lá, porque a Madison fala assim, ó, vem pro Tennessee que eu tenho um trabalho pra você, um trabalho importante e um trabalho que você vai querer. Como ela tá muito frustrada com a vida dela, ela vai, larga tudo pra trás e vai lá pra mansão da Madison e a gente vai descobrir qual é a missão dela. O senador tem 2 filhos de um primeiro casamento que ele teve, já um pouco maiorzinhos, não sei, acho que eles têm uns 10 anos de idade, um menino e uma menina. E esses 2 têm alguma condição genética que faz com que eles peguem fogo. Então aqui você tem tipo uma criancinha pegando fogo. Eles entram em combustão espontânea de vez em quando. Mas não machuca as crianças. É só uma coisa estranha que acontece com elas. Só que ele é um senador, então ele também tem essa coisa das aparências que ele tem que manter. Então a Lillian vai ter que cuidar dessas 2 crianças, mantendo-as um pouco fora do radar da imprensa e cuidando para que elas se sintam o melhor possível, porque ela descobre que esse fogo, essas chamas, aparecem quando as crianças estão muito estressadas, a temperatura delas sobe e aí elas entram em combustão. Enfim, é uma história meio doida, né? Uma premissa meio doidinha. O texto é bem direto, leve, tem também um bom humor aqui, mas ao mesmo tempo tem um humor super autodepreciativo por parte da Lillian. Ela é a narradora, né, em primeira pessoa, e o tempo todo ela parece que se diminui, e é por aí que transparece o quanto ela tá infeliz com a vida dela no começo do livro. Eu estava esperando alguma coisa mais bombástica acontecer aqui nesse livro. Ele fica um pouco morno, com o perdão do trocadilho aí, falando do tema, né, de temperatura, de fogo, mas eu achei um pouco morno pro que eu estava esperando. É um livro que é mais um drama familiar e um drama da própria protagonista. Eu gostei do final, eu gostei da jornada também, foi uma leitura legal. Eu dei 4 de 5 estrelas, então foi uma boa leitura. Eu recomendo se você gostou da sinopse. Também li mais um da coleção O Pequeno Filósofo, da editora Martins Fontes, selo Martins, que foi o livro O Gênio Ardiloso do Sr. Descartes, escrito pelo Jean-Paul Monjan e ilustrado pelo François Schwabel, com tradução do André Teles. Eu já falei de vários desses livrinhos para vocês, são livros infantis, pequenos, todos ilustrados, e cada um dessa coleção tem um estilo diferente, porque tem um ilustrador ou uma ilustradora diferente. Esse livro aqui especificamente é baseado nas Meditações Metafísicas, do René Descartes, mas não foi um dos meus favoritos. Nem no desenho, é bonito, né? Pode ver que é muito bem feito. Esse ilustrador, ele tem um estilo mais realista, eu acho. Pega a página inteira, mas não achei tão
ótimo assim. O que eu mais gostei dessa coleção até agora foi o Fantasma de Karl Marx, porque eu acho que a ilustração e o texto se combinam para contar uma historinha para crianças mesmo, para explicar alguns conceitos daquele filósofo, e eu achei que o livro do Karl Marx faz isso de um jeito magnífico. Esse aqui achei mais ou menos. E o último que eu tenho para mostrar para vocês, que eu li, terminei, aliás eu li inteiro no mês de dezembro, é o livro O Homem que Caiu na Terra, do Walter Tevis, nessa edição da Dark Side, tradução de Thaisa Reis. Mais um livro que estava na minha lista dos 40 livros para ler antes dos 40, de ficção. E esse é uma ficção científica. Inclusive tem o filme baseado nesse livro. O filme também se chama O Homem que Caiu na Terra e que tem o David Bowie como ator principal. Nessa história, nós acompanhamos um ser alienígena vindo de um planeta chamado Anteia e que está na Terra disfarçado como um homem humano chamado Thomas Newton. E ele tem algumas peculiaridades sutis. Ele é como se fosse um ser humano um pouco estranho para as pessoas que veem, né? E ele se disfarça porque ele tem uma missão. Ele precisa adquirir alguns recursos porque o seu planeta está em risco de se esgotar. Os recursos deles estão muito escassos, a população dos anteanos está perigosamente baixa, está em vias de extinção. Então ele está nessa missão um pouco urgente de tentar resolver essa situação toda, mas ele não conta pra ninguém que ele é um alienígena, obviamente. Até porque ele vai para os Estados Unidos no período da Guerra Fria. E para realizar essa missão ele precisa de dinheiro. Então ele começa... ele traz algumas tecnologias de Anteia, que são tecnologias muito mais avançadas do que as que existem na Terra, e ele começa a vender essas tecnologias na forma de patentes para as indústrias. Então ele vira, se apropriando aí dos costumes estadunidenses, ele vira um grande inventor e um grande homem de negócios também. E nisso ele acumula rios de dinheiro, ele vira um milionário. É que na época era bilionário, né? Hoje em dia talvez um bilionário. E aí com o dinheiro dessas patentes e com as suas habilidades sociais, ele consegue formar também uma rede de pessoas em quem ele confia e se focar ali na sua missão de construir uma espaçonave, coisas assim. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1963 e ele é narrado em terceira pessoa, se passando no futuro, que é a década de 1980. Então é engraçado ver o quanto algumas coisas se localizam naquele período. Por exemplo, as novas tecnologias que são super avançadas, que vêm de Anteia, né, que viram patentes e tal, estão relacionadas a melhorar a qualidade do filme de fotografia, por exemplo, que é uma coisa que hoje em dia a gente não usa mais, ou usa pouco, né? Só profissionais da área, de um modo geral, usam máquina fotográfica que exige filme. A Kodak é uma das gigantes industriais aqui. O que eu acho desse livro? Ele é uma ficção científica muito marcada com esse clima de Guerra Fria, porque ela traz essa questão do desenvolvimento da tecnologia, uma certa corrida tecnológica puxada para o lado capitalista, já que foi escrito nos Estados Unidos. A gente vê a pesquisa universitária voltada para fins militares aqui. A discussão sobre o fim da humanidade tem a ver com as guerras nucleares, que hoje em dia não é mais tão discutido dessa forma, né? A gente pensa a extinção humana agora nos anos 2020, muito ligado à questão climática. Mas não foi só o contexto histórico que me chamou a atenção. O personagem principal, né, o nosso protagonista, o Thomas Newton, carrega nele uma melancolia muito profunda, muito genuína. Ele é sensível porque ele está vendo a Terra pela primeira vez, ele está entendendo como é que a sociedade funciona, então ele tem um olhar, de uma certa forma, um pouco puro para essas coisas. Então ele presta atenção em coisas pequenas, tipo o barulho dos saltos do sapato das mulheres na rua, o voo dos pássaros no céu. Só que ao mesmo tempo ele está muito solitário, porque ele sente saudades do povo dele. É impossível que alguém entenda esse indivíduo completamente aqui na Terra. Mesmo que a pessoa saiba a identidade, ela não vai entender quem ele é completamente. E além disso, o corpo dele não está adaptado à Terra. Então tem ele tem alguns incômodos, algumas dores. Ele precisa tomar cuidados em relação à alimentação, em relação à gravidade, para tentar evitar ou pelo menos reduzir alguns efeitos físicos
que viver na Terra tem no corpo dele. Então, um personagem que tem algumas questões biológicas, mas também existenciais muito interessantes, porque ele precisa lidar com uma solidão extrema. Mas esse não é o foco do livro, tá? Eu achei o livro menos reflexivo do que eu estava esperando. Ele é bem focado no enredo mesmo, na história. Em determinado momento, a gente vai começar a acompanhar com mais frequência um outro personagem, que é um engenheiro químico, que vai trabalhar para o Thomas Newton nesse projeto dele. Só que esse personagem, ele desconfia de que o Thomas Newton é um alienígena, por causa do nível das tecnologias que ele está trazendo, que ele está propondo. E aí, quando ele conhece pessoalmente o Thomas Newton, isso se reforça na cabeça dele, porque fisicamente o Thomas Newton é estranho. Esse engenheiro, ele tem uma intuição de que esse cara não deve ser da Terra. E ele começa a investigar. Então, como vocês podem ver, não é um livro cheio de explosões e aventuras e reviravoltas. Ele é um pouco mais lento. Como eu disse, também não é um texto muito intimista, até porque a gente vai acompanhar de fora. Ele é escrito em terceira pessoa. Apesar de acompanhar um personagem de cada vez, você está olhando para os personagens de fora. É um livro que eu achei bom, fácil de ler pela fluidez do texto, é um texto direto, objetivo. O estilo dele não tem rebuscamentos, mas eu acho que muita gente vai achar a história arrastada. Eu gostei. Não chega a ser uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, mas foi uma ficção científica agradável e diferente das outras que eu já tinha lido. Então fica mais essa dica aí pra vocês, fora que a edição é muito bonita, ó, corte laranja, tudo bem bonitinho. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Finalizamos os comentários sobre as leituras do mês de dezembro de 2023. Fechamos muito bem o ano. E como eu disse, vocês não perdem por esperar. Agora em janeiro, talvez um pouco em fevereiro também, teremos alguns vídeos de retrospectiva. Retrospectiva não, de melhores leituras do ano, balanço de leituras de 2023. E vamos conversar sobre metas literárias também. E eu quero fazer também para vocês um vídeo comentando das minhas duas listas de 40 livros para ler antes dos 40. Eu tenho uma lista com 40 livros de ficção e uma com 40 livros de não ficção. E eu quero mostrar para vocês quais eu consegui ler em 2023, para vocês verem como é que está o andamento do projeto, porque é um projeto para ser concluído em 5 anos. Então não se esquece de deixar um joinha, de deixar um comentário para mim e obrigada pela companhia de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!